Boa tarde. Eu estou aqui no ponto mais alto da Unicamp, vendo o sol se pôr. E eu estou um pouco rouco, já vou explicar por quê. Hoje eu vou contar para vocês sobre a experiência que eu acabei de viver e que eu fazia tempo que eu não vivia, que é ser o guardião do fogo de uma sauna sagrada. Muita gente me perguntou sobre a sauna que eu comentei há 2 semanas. Então, me deu vontade de gravar de novo sobre ela. Dessa vez eu não fui um participante da sauna, não entrei na sauna. Eu fui o guardião do fogo. E o guardião do fogo, ele fica cuidando, ele monta uma fogueira onde as pedras são aquecidas. Então ele tem que chegar muito antes do que todo mundo. E eu cheguei às 7 da manhã e a sauna só foi começar por volta das 11 horas. Foi uma sauna bem longa, bem gostosa, assim, bem curtida. E algumas coisas eu queria trazer para vocês sobre essa experiência. A primeira é que quando eu aprendi a ser guardião do fogo, há uns 7, 8 anos, um dia eu estava carregando um pedação de madeira e eu joguei ele no chão, perto de onde ia ser a fogueira, e fez um barulho assim. E a pessoa que estava conduzindo a sauna e que estava me treinando para ser guardião do fogo olhou para mim e falou: Não, não é assim. Não é assim que se faz. Você coloca no chão, você não joga no chão. Essa madeira, ela em breve vai se doar para a gente poder esquentar as pedras e poder suar, fazer o nosso ritual. E então tenha mais delicadeza. E eu me lembro disso até hoje, me lembro dessa lição até hoje. E não só quando eu estou sendo guardião do fogo. Muitas vezes na minha vida eu me pego tendo falta de delicadeza com as coisas. E nessas horas eu me lembro dessa cena. E acho que uma coisa importante de falar é que, assim como esse ritual da sauna, muitas pessoas, talvez muitos de vocês, façam determinados rituais. Sejam rituais de religiões estabelecidas, como, por exemplo, ir numa igreja, ir numa sinagoga, ir numa mesquita rezar, sejam outros tipos de rituais. E hoje eu estava contando essa história da minha falta de delicadeza, para a pessoa que ia conduzir a sauna. E ele ouviu e ele falou: o mais importante é quando a gente consegue levar os ensinamentos daqui para fora. Então, isso é uma coisa importante, né? Às vezes a gente se dedica tanto ao ritual, ao momento da meditação, ao momento do yoga, ao momento da reza. E aí a gente sai, bota o pé para fora do ritual, começa a viver a vida, começa a voltar para o trabalho, a se conectar com as pessoas. E muitas vezes aquilo se perde, né? Tudo que você pediu, tudo que você pensou, tudo que você viveu, é como se só desse para viver em ambientes de cerimônia, de ritual. Quando, na minha opinião, a gente faz a cerimônia, faz o ritual para se lembrar de como viver no dia a dia. E para perceber quando a gente sai da nossa potência, da nossa ação.
Então, para mim, o ritual, qualquer ritual, mesmo as nossas práticas, as práticas que eu ensino aqui ou no grupo de práticas, elas não podem virar coisas em si, né? Que a gente acaba fazendo em momentos isolados da vida, né? Então, e o levar isso para a vida não quer dizer que eu nunca mais vou tratar alguma coisa com falta de delicadeza. Não, exatamente o que eu falei. É que quando eu me pegar fazendo uma coisa com falta de delicadeza, falando alguma coisa com falta de delicadeza, eu vou talvez conseguir me lembrar, conseguir perceber e conseguir achar a razão pela qual eu estou fazendo isso naquele momento, né? E então abrir mão disso, talvez, né? A outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês sobre essa experiência é que ele é uma experiência de servir, né? O guardião do fogo, ele monta a fogueira, coloca as pedras, a fogueira é acesa, ele fica cuidando para as pedras não ficarem expostas, o fogo fica cozinhando as pedras por 2 horas, mais ou menos. Depois o guardião do fogo, ele tem que defumar em volta da sauna, dentro da sauna. E então, durante toda a cerimônia, ele coloca as pedras, tira as pedras de dentro da fogueira e coloca dentro da sauna. E não sua, e não entra para suar. E é um serviço não pago, né? Às vezes, em algumas cerimônias, como a que eu fui hoje, as pessoas trazem presentes simbólicos. Por exemplo, eu ganhei uma muda de hortelã, eu ganhei um incenso, né? São presentes, são trocas simbólicas, né? Mas esse trabalho não se faz para alcançar um objetivo, não se faz para receber alguma coisa, né? Então eu fiquei vivendo muito esse dia de serviço, sabe? Que começou às 6 da manhã, quando eu acordei, e terminou às 3:30 da tarde, quando a sauna terminou. E é interessante poder viver isso, viver uma prática em que você não ganha nada em troca a não ser a pura experiência que você está tendo na hora. Então, esse tipo de prática ajuda a gente a entender qual é a diferença entre a intensidade e a intenção, que eu sempre falo. Então, viver esse momento, e é muito intenso, porque o fogo é muito quente, né? As pedras são muito pesadas. Então, existe uma intensidade muito grande. É preciso estar muito atento, porque existe uma ordem em que as coisas precisam entrar dentro da sauna. E a pessoa que está guiando a sauna lá dentro conta com os guardiões do fogo lá fora para que tudo corra bem. É claro que se a gente não se der conta, ou se a gente se deixar levar, a gente se pega, por exemplo, sendo o guardião do fogo para aparecer, para se sentir mais que os outros, achando que isso confere a gente um poder. Porque, por exemplo, existe uma linha que vai desde a fogueira, onde estão as pedras cozinhando, até a entrada da sauna. Essa linha ninguém pode cruzar, a não ser o guardião do fogo e a pessoa que vai conduzir a sauna. Então isso pode ser usado como um poder. Olha, eu posso e você não pode. Sabe esses pequenos poderes?
Então, até nisso dá para a gente perceber quando que a gente sai da nossa potência, sai da nossa ação e cai num... Isso, na verdade, não é nem um buraco, né? O buraco vem antes. Isso é a tentativa de sair do buraco, né? Com um desses pequenos poderes. E a gente faz isso direto na nossa vida, né? Você deve ter exemplos, assim, ou de você ou de pessoas que você percebe fazendo isso. Então, a prática de servir o outro, servir as outras pessoas, sem receber nada em troca, a não ser a própria experiência, é algo que está muito presente em mim agora. Como fazer isso, né? No dia a dia, que nos coloca tantas intenções, tantos objetivos, tantas trocas, né? Como fazer isso sem deixar de fazer o que a gente faz. Então, não estou dizendo aqui que temos que largar o nosso trabalho, largar a nossa casa e viver fazendo cerimônias o dia inteiro. É exatamente o contrário. É como a gente vai para a vida e vive a vida como uma cerimônia, como um ritual, onde em alguns momentos a gente vai servir, em alguns momentos alguém vai servir a gente. Então é isso, pessoal. Fiquem bem. O sol aqui já se pôs. E tenham um ótimo final de domingo ou uma ótima semana, dependendo de quando vocês estiverem ouvindo essa gravação. Um grande abraço.